Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo da apostila de derivadas de funções reais de n variáveis. O exemplo é o 1.1.9, que está na página 19 da apostila. Esse exemplo fala da interpretação geométrica da derivada parcial. Ou seja, a gente vai calcular a equação da reta tangente t, a curva que resulta da interseção do plano que passa por y igual a 1, que é esse planinho pontilhado aqui, e a superfície z que está num esboço fictício aqui embaixo. Então, a gente vai determinar a equação dessa reta tzinho aqui. O exemplo pede somente a inclinação dessa reta t aqui, mas a gente vai fazer um pouco mais completo e escrever a equação toda da reta tangente. Bem, qual é a forma geral dessa equação aí? Só um minutinho. A equação da reta tangente é escrita da seguinte forma: t igual y é fixo, no nosso caso eu vou ainda deixar indicado o y0, depois a gente substitui pelos dados que foram informados no exemplo, z menos z0, como o y é fixo, a variação está acontecendo na direção do eixo x, em x0, y0. Esse aqui vai ser o coeficiente da reta tangente, coeficiente angular, x menos x0. Então, tem algumas coisas que são fixas. Por exemplo, esse z que não tem o índice z0 aqui, esse z e esse x são fixos, eu não vou substituir. Eles que representam os parâmetros da reta. O que a gente vai substituir são os dados que foram informados no exemplo. Por exemplo, o ponto B tem coordenada x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 6. Então, aqui já está informado quem é o z0, a terceira coordenada do ponto. Caso ela não estivesse escrita aqui, eu poderia calcular a terceira coordenada, substituindo 2 no lugar do x e 1 no lugar do y. Então, vou substituir. Por enquanto, nós já sabemos que a minha é da forma y igual a 1, z menos 6, igual, esse coeficiente a gente ainda não calculou, vai calcular daqui a pouco, x0, y0, e aqui fica x menos 2, que é o x do ponto B. Então, o que falta calcular ainda é esse valor aqui. Tá? Como é que a gente determina esse coeficiente? Primeiro, a gente calcula a derivada parcial em relação a x, da superfície z aqui, de duas variáveis, e depois substitui. Aonde tiver x, coloca o 2, e aonde tiver y, coloca o 1. Então, a derivada parcial de z em relação a x é a primeira parcela, 2x², se eu derivo em relação a x, fica 4x, mais a segunda parcela tem y e x. Como eu estou derivando em relação a x, 5y² comporta-se como se fosse uma constante. Então, a derivada fica só 5y². E o terceiro termo aqui, o menos 12x, quando eu derivo em relação a x, sobra só o menos 12. Então, para determinar o coeficiente angular, a gente vai substituir agora nessa derivada parcial, aonde tiver x pelo valor 2 e aonde tiver y pelo valor 1, porque esse foi o ponto informado no exemplo. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 mais 5 vezes 1² menos 12, ou seja, 8 mais 5 menos 12. 8 mais 5, 13, menos 12, 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser 1. Substituindo aqui, ficamos com y igual a 1, z mais 6 igual 1 vezes x menos 2. Posso simplificar um pouco mais, escrevendo y igual a 1, z mais 6 igual x.
porque 1 vezes x é x, 1 vezes menos 2. Se preferir ainda, y igual a 1, z igual x, menos 6 menos 2, menos 8. Então, essa é a equação dessa reta verdinha aqui, tangente ao gráfico da superfície z de xy, que passa por esse ponto B aqui, e além disso, ela é tangente à curva que resulta da interseção do plano que passa por y igual a 1 com a superfície z.